Como começar a investir na renda fixa e na renda variável. No vídeo de hoje eu quero te falar e te mostrar como você vai começar a investir no mercado financeiro em menos de 10 minutos. Então, sem mais delongas, puxa a vinheta. Já deixa o seu like, deixa o seu gostei, se inscreve e compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam começar a investir. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E o primeiro passo para você começar a investir é entender que poupança não é investimento. Mesmo que a poupança renda, tenha algum rendimento ao longo do tempo, você precisa entender que existe um investimento chamado Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil e ele rende muito mais do que a poupança. Então, se o Tesouro Selic rende mais do que a poupança e é mais seguro que a poupança, logo a poupança não é um investimento. E eu recomendo você a tirar o seu dinheiro da poupança e deixar até mesmo num Tesouro Selic. Então, para onde você vai pegar e vai levar esse dinheiro que você vai tirar da poupança? Eu vou te mostrar agora. Passo 2. Para onde eu tenho que colocar o meu dinheiro que eu tirei da poupança? Então você vai enviar o seu dinheiro para as corretoras de valores. E aí você me pergunta, por que eu não posso transferir esse dinheiro para outro banco? Porque ainda existem muitos bancos abusivos que cobram taxas abusivas, que não vão estar preocupados em fazer o seu dinheiro render mais ao seu favor, mas sim a favor deles. Então, coloque seu dinheiro em uma corretora de valores, porque ali você vai conseguir investir nas rendas fixas e na renda variável. E eu tenho três plataformas, três corretoras que eu quero indicar para você. A primeira é a Rico, a segunda que é a Clear e a terceira o próprio Banco Inter. Esses três tipos você pode investir, pode colocar o seu dinheiro lá tranquilo, porque eles não têm taxa, eles cobram taxa zero de corretagem e você encontra até mesmo zero de taxa de administração para esses tipos de investimento. Passo 3. Você precisa entender qual que é a diferença entre renda fixa e renda variável. Na renda fixa, existem investimentos atrelados à taxa Selic e ao CDI. Todas essas duas taxas elas vão influenciar na modalidade que você vai investir. Então você vai encontrar vários investimentos que seguem essas duas taxas. Então, para você entender melhor a renda fixa, quando você investe nela, você sabe exatamente o que você vai receber quando você for resgatar. Então não tem surpresa do momento que você investe até o momento que você resgata. É um investimento totalmente previsível, que você sabe o que vai receber no final. Diferentemente das rendas variáveis, que você investe hoje, você não sabe o que vai acontecer amanhã, porque o próprio nome já diz, é uma renda variável, que oscila, uma renda que varia. Então, dentro dessas modalidades, tanto em renda fixa e renda variável, dentro de renda fixa você vai encontrar investimentos como Tesouro Direto, CDBs, LCs, LCIs, LCAs, e você vai encontrar também nos investimentos de renda variável como ações, fundos imobiliários, você vai encontrar ETFs e opções, derivativos e muito mais outros que você vai encontrar. Então saiba diferenciar essas duas. Uma é fixa, que você sabe totalmente o que vai render no final do tempo que você programou, e o outro na variável, que você não sabe o que vai acontecer, mas pode ter uma rentabilidade e ganhos muito maiores do que dentro da renda fixa. Passo 4. Crie uma reserva de emergência para você. Então o que é uma reserva de emergência? É quando você pega e acumula dinheiro e esse dinheiro ele serve justamente para os momentos de emergência que você tem. Então como é que você consegue compor essa reserva de emergência? Você vai pegar todo o seu gasto mensal, incluindo ali aluguel, água, luz, celular, internet, e aí você vai pegar essa somatória e vai multiplicar por 6 ou 12 vezes, vai depender de como você quer o seu custo mensal, a sua reserva de emergência, e esse valor multiplicado você vai encontrar o valor que você precisa ter de reserva de emergência. Eu sempre recomendo você ter sempre 12 meses de reserva de emergência, porque você garante um ano. Exemplo, você perdeu o emprego, você tem 12 meses de reserva de emergência que você pode utilizar sem precisar passar sufoco.
Então lembre-se que a reserva de emergência precisa ser montada o quanto antes e de preferência até quase que obrigatório que você faça ela antes mesmo de começar a investir, né, pensando no ganho de multiplicação de capital. Quinto passo, você precisa investir justamente na hora que o dinheiro cai na sua conta. Então, quando cair o seu salário na conta, você pega e coloca direto na corretora sem pagar suas contas antes. Por quê? Porque se você deixar para investir depois que você pagar suas contas, pode ter certeza que nunca vai sobrar dinheiro para você investir. Então, essa dica, esse passo é muito importante. Invista antes mesmo de pagar suas contas. Caiu o salário da sua conta, já transfere para a conta da corretora aquela porcentagem que você separou e destinou para os investimentos. Sexto passo. Se você não terminou sua reserva de emergência, então pare e termine a reserva de emergência. Se você já terminou, você vai precisar entrar dentro da sua conta e você vai procurar a função Home Broker. O Home Broker, ele na verdade é um sistema onde você vai poder fazer a compra e venda dos ativos, das ações ou fundos imobiliários que você escolhe. Então, quando você entra dentro do Home Broker, você precisa colocar o ticket ou o código da empresa. Se você não sabe aonde encontrar esse ticket, entra no Google, digita a empresa, né, que é o nome da empresa que você deseja comprar, e escreve a ação. A primeira página vai abrir e ao lado vai estar o código ticket, que vai ser um código de 4 letras com 1 ou 2 números. E para você que está começando agora e você não sabe avaliar, não tem conhecimento de qual é a melhor empresa para você investir, eu te indico o seguinte: existe uma coisa chamada fundo de índice, que também é conhecido como os ETFs. Os ETFs são a replicação das melhores empresas de um determinado grupo de ativos. Então, hoje no Brasil, nós temos o índice Bovespa, que esse índice replica o índice das maiores empresas que a gente tem dentro da Bolsa de Valores, que é o BOVA11. Então, BOVA11. Você vai conseguir investir nas melhores empresas do Brasil simplesmente comprando esse ETF. Mas existe outra coisa muito importante que você precisa também investir na diferença cambial. Você precisa entender que a nossa Bolsa brasileira, ela age praticamente inversamente proporcional ao dólar. Então, toda vez que o dólar sobe, o nosso índice Bovespa abaixa. Na hora que o nosso índice Bovespa aumenta, você pode perceber que o dólar tem uma desvalorização. E quando você começa a ter ciência disso tudo, você entende que também existe um ETF que você pode comprar para poder ter essa variação cambial. E esse ETF é o IVVB11. E esse ETF IVVB11, ele replica o índice S&P 500 norte-americano. Então, ele é um índice que replica as maiores ações da bolsa norte-americana. Então, você tem aqui de um lado um que investe nas bolsas, nas empresas brasileiras, e no outro uma que investe na bolsa americana. Então, quando você tem essa mentalidade, você percebe que você conseguiu diversificar a sua carteira somente com 2 ETFs. Um investindo em bolsa brasileira e o outro investindo na bolsa norte-americana. Então, essa variação fica muito boa e equilibrada dentro da sua carteira. Quando um valorizar, o outro desvaloriza. Quando um desvalorizar, o outro valoriza. Então, eu espero que tenha ajudado e deixe seu like, se inscreve no canal e se você gostou, comenta aqui embaixo para que eu faça mais vídeos assim.